Hein, Aline? Atualizando informações sobre aquela tal cratera que foi crescendo, né? Foi se formando lá na Orla Sul e se agigantando ali, se agiganta e se espalha em toda a capital ali. A Aline Aragão tem as informações a respeito. E, Aline, nós falávamos sobre isso. O quanto é importante entender o que aconteceu, qual foi a origem, né, desse desabamento, daquela destruição toda e foi se alastrando dessa maneira. Precisamos de respostas. Agora, bem-vinda. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a você que assiste ao Balanço Geral. A sociedade quer resposta. A gente está aqui para ouvir o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Luiz Roberto Dantas, que já está aqui ao meu lado, para atualizar as informações sobre aquele desabamento, né? Primeiro foi a ciclovia, a gente está acompanhando desde a terça-feira, depois se estendeu para parte da via, o asfalto cedeu também, devido, segundo o Estado, um escoamento, né, da água de uma lagoa que tem bem ali na margem da rodovia Inácio Barbosa. Secretário, como é que está a situação? Porque a via está interditada, né? O trânsito está sendo desviado para outra rodovia, para a rodovia dos Náufragos, e aí fica todo mundo se perguntando, aquela situação ali, quanto tempo isso vai durar? O Estado já tem uma previsão? Qual as informações atualizadas sobre essa situação lá na zona de expansão? Boa tarde. Boa tarde, Aline. A rodovia vai continuar interditada, né, por um prazo de no mínimo 30 dias, entre contratação e execução de recuperação da rodovia, com a técnica necessária a ser aplicada, com a segurança para que as pessoas possam circular, bem como a gente pode, se a quadra chuvosa continuar, né, com esse volume de chuva, também faça o escoamento das lagoas de retenção, das lagoas de estabilização, que fazem a drenagem daquela região, né, toda a zona de expansão. O volume de chuva foi muito grande no mês de maio e junho, ocasionou essa situação e havia realmente a necessidade de abrir os extravasores, que por decisão judicial foi orientado a obrigação de não fazer drenagem por mar em obras novas, na obra de macrodrenagem e de microdrenagem necessária para aquela região. Lembrando que aquele extravasor que acabou rompendo a linha é algo antigo, são extravasores que eram utilizados e que devem ser utilizados ainda dentro da rede de drenagem necessária, enquanto não se faz uma nova obra de macrodrenagem e microdrenagem que evite extravasar para o mar. Nós fizemos um pedido hoje de licenciamento ambiental junto à ANDEMA para monitoramento da água que está extravasando para o mar. Nós deixamos da forma que está, em nenhum momento nós retiramos o restante da rodovia, mesmo tendo a possibilidade de levar o restante por conta da força da água que ainda drena naquele local, inclusive a condição de balneabilidade do Oceano Atlântico vai ser medido, aferido para a ANDEMA, para que a gente gradativamente e tomando as decisões necessárias para garantir esse socorro à população da zona de expansão e também, paralelamente, a execução da obra de recuperação da rodovia. Secretário, eu sei que a gente já falou muito sobre esse assunto, mas é importante explicar para quem está nos assistindo, porque é muito comum a gente ter aquela fala de uma pessoa que passa por lá e diz, olha, foi obra mal feita, é uma obra que acabou praticamente, recém-construída, né, aquela rodovia foi recém-construída, foi entregue, inclusive, em novembro do ano passado. A gente fica também na dúvida do que compete ao município, o que compete ao Estado. Em relação à obra, qual é a informação que o senhor tem quando a gente ouve esse tipo de fala, de pôr a culpa na execução da obra, no material utilizado? Veja, o que aconteceu ali não tem nada a ver com a obra nova. Se a gente for olhar ao longo da rodovia, nós temos o sistema de drenagem da rodovia, né, que são caixas, na verdade, que recebem a água do dreno por absorção. São inúmeras caixas dessas ao longo da rodovia Inácio Barbosa, desde do início lá no Aruana até o Viral, que garantem o escoamento de água. Tanto é que não houve acúmulo de água na rodovia, porque as caixas funcionam por absorção, né, e elas podem afogar, mas você tem um sistema de drenagem que vai absorvendo. O que aconteceu ali foi o volume de água acumulado na lagoa, as lagoas se comunicam, ali vem água, Aline, desde a rodovia dos Náufragos até a Inácio Barbosa, porque se não abrir as valas, se não comunicar as lagoas, ali vai ficar uma ilha,
né, se torna, aliás, um mar, um rio, uma grande lagoa. E para isso tem que extravasar para o mar. O que aconteceu? A água veio, fez barreira, não tinha para onde sair e acabou danificando a pista e a ciclovia, que não tem nada a ver com a obra. A obra, se não houvesse a quadra chuvosa em volume considerável, como foi nos meses de maio e junho, não teria problema nenhum na rodovia. Eu chamo a atenção para essa fala do senhor, quando o senhor fala dos extravasadores que tem ali da lagoa, né, com esse volume acumulado. No começo do mês aconteceu uma audiência pública no Ministério Público Federal com representantes do Estado, com representantes da Prefeitura de Aracaju. O Ministério Público Estadual também participou, tratando sobre esse alagamento ali na região, na zona de expansão. E uma fala do senhor que me chama a atenção, que o senhor fala, né, que foi fechado os extravadores a pedido do Ministério Público. E após essa reunião no Ministério Público Federal, esses extravasores foram abertos para dar vazão a essas lagoas. Veja, tecnicamente foi explicado, né, pela Defesa Civil do município, através de Rabelo, que é seu coordenador, que conhece aquilo ali, tem 2 meses que eles só fazem isso lá, ajudando a população, que a gente tinha um problema dos extravasores. Doutor Eunice Dantas, muito preocupada com a situação, doutor Eduardo Matos, e tecnicamente nós explicamos, e isso também foi levado pelas comunidades. Os representantes de comunidades que estavam lá, e de condomínios, e de empresas, mostraram que outrora, enquanto não se faz uma obra nova, que não necessite desse extravasamento para o mar, os extravasores tinham que estar abertos com o volume de água que caiu, com o volume de chuva que a lagoa suportasse e posteriormente, pela própria natureza, com o sol, ela fosse baixando o nível, não teria problema nenhum, porque isso já aconteceu em 2010. A lagoa subiu de nível e acabou rompendo a própria rodovia Inácio Barbosa, que à época era José Sarney, um pouco mais na frente desse local. E doutora Eunice foi enfática, disse, olha, se tecnicamente houver essa necessidade e se ambientalmente não tiver nenhum tipo de impacto devidamente comprovado, é melhor a gente abrir os extravasores, porque do jeito que o índice pluviométrico está crescendo no mundo, está crescendo no Brasil, está crescendo em Sergipe, está crescendo em Aracaju, a gente vai ter problema, né, de alagamento, de inundação e de transtornos, e não são poucos, para a população que habita na zona de expansão. Muito bem, nós temos, secretário, um vídeo feito pela Karine Drummond, ela que representa a Associação de Moradores da Zona de Expansão e de outros bairros, que ela questiona, inclusive, essas caixas, falando agora sobre a obra da rodovia Inácio Barbosa. Vamos acompanhar primeiro o vídeo para saber o que ela diz. O que a gente vem alertando é que essas caixas aqui, que faz a drenagem, escoamento das águas pluviais da rodovia, ela não está suportando, porque ela não está infiltrando, devido ao lençol freático está muito alto, e aí dá retorno para o terreno ao lado. Algo que os técnicos já tinham ponderado em audiência no Ministério Público Federal, e olhe o volume de água que está ficando aqui retida. De todas essas caixas, mas aqui à frente a gente tem uma, lá na frente temos mais outra, essas caixas que fazem a drenagem pluvial da rodovia acaba não suportando e dando retorno para o terreno ao lado. Bom, secretário, a Karine, ela trata exatamente sobre as caixas. O senhor, inclusive, já mencionou aqui a situação dessas caixas que estão à margem da rodovia. Eu estive no local, Sérgio, eu também conferi essas caixas. Ela diz que a caixa não dá vencimento e acaba jogando a água para a lateral, onde está a lagoa. Qual é a informação, qual é a explicação para essa situação? Olha, eu vou citar, por exemplo, se você quiser, você pode até entrevistar as pessoas, né? A água acumulou no restaurante Solo e no hotel Aruanã. Existem caixas de absorção na frente desses 2 restaurantes. E nós comprovamos e provamos que a caixa resolvia o problema de drenagem da rodovia. O que aconteceu é que houve um volume grande de uma obra vizinha a esses 2 estabelecimentos que estava jogando água para essas caixas, aí ela não suporta. Ela suporta o índice que foi calculado em cota durante toda a rodovia. O que se aconteceu? Como o volume foi muito grande, se abriu um extravasor que tem lá na frente. O que aconteceu? Drenou o excesso de uma água que não foi calculada. Mas o sistema de drenagem
não tem problema nenhum de acúmulo na rodovia, até porque ele não é só naquele local. O sistema de drenagem aplicado na rodovia é em todo o trajeto da rodovia, é ao longo da rodovia. Então talvez tenha sido uma análise equivocada, né, da senhora Karina, com todo o respeito, porque ela faz um trabalho lá junto à Combase, junto aos moradores, mas tecnicamente aquilo funciona. Já foi devidamente comprovado. Houve essa anomalia nessa região, ali próximo aos bares, a ABB e esses estabelecimentos do qual eu falei, mas ao longo da rodovia ninguém viu, né, nada de alagamento ou inundação da rodovia. Aliás, ela transitava tranquilamente. O que aconteceu lá foi o acúmulo da água que vem dos loteamentos e do sistema de drenagem daquela região. Muito bem, está explicado. Secretário, muito obrigada pela atenção, pela participação ao vivo com a gente aqui no Balanço Geral. O secretário trouxe, portanto, Sérgio, todas as explicações sobre o que aconteceu lá na rodovia Inácio Barbosa. A gente segue acompanhando, o trânsito naquele trecho continua com desvio, pelo menos aí pelos próximos 30 dias, então os condutores precisam ficar atentos. E respondendo aí ao vídeo da Karine Drummond, ele explicou essa questão também das caixas, que é para dar vazão à água que cai na rodovia, na pista, não tem relação com a água da lagoa, que acabou ficando lá super acumulada, digamos assim. Sérgio? E para que realmente funcionasse essa obra, ela deveria suportar todo esse acúmulo de águas. É isso que a comunidade aguarda. E essa resposta com relação a essa questão está errado, a obra está errada. E não adianta culpabilizar enchentes, alagamentos, chuvas em excesso. Ela tem que ser feita, na verdade, a obra para que possa suportar isso tudo, né? Ou eu não consigo entender. Não é compreensível. Você entende? Eu não estou representando aqui nenhuma autoridade. Eu não represento aqui nenhum especialista. Eu represento, sabe quem? Eu sou um ouvidor. Eu represento o povo e o povo não entende. E o povo não se satisfaz com justificativas e muito menos em culpabilizar. Mas olha, os efeitos de todo o fenômeno climático mundial, nós sabemos isso. Então, já que há todo esse fenômeno climático mundial, deveremos fazer obras no sentido de que elas possam suportar tudo isso, é óbvio. E lá naquele local, com aquela lagoa toda, com aquela água acumulada, e isso se repete todos os anos. Isso tem acontecido há décadas também, né? Esse acúmulo de água, a água, também a chuva que cai ali naquele período do ano que nós sabemos, é exatamente aquele período. Tem que ser uma obra que realmente compreenda, entenda e abarque toda essa situação, que resolva o problema e que não seja problema, seja solução.